A bombástica lua cheia de Leão chegou e você precisa entender qual é a frequência energética que ela está trazendo para abrir melhor os seus caminhos aí nesse período e pegar o fluxo aí desse crescimento. Então fica comigo até o final desse vídeo para você entender tudo isso e melhor aplicar aí na sua vida. Se você está chegando agora no canal, deixa eu me apresentar. Meu nome é Yara Porto, eu sou diretora aqui do Instituto Dharma, astróloga com especialização em astrologia kármica e esotérica, taróloga e professora de yoga e meditação. Seja muito bem-vindo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever e ative o sininho para receber as notificações. Caso você tenha interesse em estudar astrologia, tarô, cursos de autodomínio, nós temos os cursos aqui no Instituto, tanto no formato presencial na nossa sede aqui no Rio de Janeiro, ou então na telinha do Google Meet para você estudar em tempo real de onde você estiver, interagindo comigo com a turma, ou então na plataforma Hotmart para estudar no seu tempo livre. O link que está aqui na descrição e agora na primeira semana de fevereiro, nós estamos começando novas turmas de tarô e de astrologia. Então, se você quer estudar com a gente, entra em contato aqui, se informa que ainda dá tempo aí de você entrar para essa nova turma. Mas vamos começar falando dessa lua cheia que acontece no dia 1º de fevereiro, a 13 graus do signo de Leão. E essa é uma lua realmente muito impactante. Mas antes de explicar a vibração dela, vamos entender que nós estamos na lunação capricorniana, ou seja, a lua nova que aconteceu no dia 18 de janeiro, foi em Capricórnio. Então, nós estamos experienciando situações relacionadas à energia de Capricórnio. Eu fiz um vídeo na semana passada, na semana retrasada, falando justamente dessa lua nova. Se você não assistiu, vale a pena assistir, volta lá depois para poder pegar mais detalhes. Mas, resumindo, Capricórnio é um signo que fala de muita estabilidade e concretude. Portanto, quando entra uma lua nova capricorniana, nós experienciamos, cada um de acordo com a sua necessidade de aprendizado, alguma coisa relacionada a isso, uma busca de maior estabilidade, de segurança. Tudo que acontece numa alunação capricorniana tende a ser mais estável, tende a ser mais sólido, apesar das coisas demorarem um pouco para acontecer, mas você tende a criar aqui uma base muito sólida, muito estruturada. Por isso que é importante você até tomar um certo cuidado onde você emprega a sua energia nesse período, porque se é uma coisa legal, pode ficar muito tempo na sua vida, mas se não é uma coisa muito legal, também vai ficar muito tempo na sua vida. Então, muita calma nessa hora e tenta fazer as coisas aí da forma mais estruturada possível, pensando se realmente isso vai ser o melhor para você. Essa alunação é muito interessante para trabalho, porque Capricórnio fala de status. Então, é um período muito favorável para você estruturar um degrau acima do status aonde você já conquistou, né, e dar uma guinada e dar uma ascensão aí na sua carreira com muita solidez. Então, excelente aí para projeção social, claro, desde que isso seja feito com muita consciência. E Capricórnio também fala de gestão social, gestão pública e política. E esse estresse, essa lua nova aconteceu com um estélio muito grande em Capricórnio, mas também tem um pedacinho dele ali em Aquário. E Aquário é um signo de muitas mudanças. E parece uma coisa meio contraditória, né? A energia de Capricórnio super sólida, estruturada, concreta, e a energia de Aquário com Plutão ali fechando esse estélio. Eu expliquei isso no vídeo da lua nova. Esse Plutão ali, que é um planeta de morte e renascimento, de grandes mudanças, né, de cortes, justamente ali fechando esse estélio, é um indício de grandes mudanças. Então, é por isso que a gente está vendo tantas guinadas, tantas mudanças radicais aí no cenário político-social, na sociopolítica, não só no Brasil, como também no mundo, né? Então, as coisas estão sendo reviradas aqui, e por mais que essas duas energias, Capricórnio e Aquário, com Plutão ali, sejam bastante contraditórias, porque uma pede estabilidade e a outra é uma mudança radical, é fácil entender isso, né? Para a gente estruturar melhor dentro dessa alunação capricorniana, nós precisamos fazer mudanças radicais na vida, né? Então, é exatamente isso. Não dá para manter uma estrutura sólida daqui para frente mantendo o mesmo padrão de antes. Então, observa onde a vida está te pedindo uma guinada, uma mudança radical. Confia no universo, tenha fé que essa mudança, sim, pode te levar para um caminho muito mais estruturado, muito mais estável, muito mais sólido.
E agora, no apogeu lunar, que é a lua cheia, que acontece a 13 graus do signo de Leão, lembrando que 13 é o número da morte, né? Está associado no tarô ao arcano 13, a morte, e fala de mudança também radical. Então, ou seja, muitas vezes você vê ali terra arrasada, mas para quê? Para você começar a mudar a ambiência, para você começar a mudar a rotina, para você começar a mudar coisas na sua vida para melhor se estruturar. Então, essa lua cheia acontece a 13 graus de Leão, que é um signo de exposição. Leão, o Sol está domiciliado em Leão, então é um signo de muita incidência de luz, portanto, verdades começam a ser colocadas no ventilador. Tudo vem de uma forma muito clara, de forma que você não tem dúvida. E é claro que isso acaba trazendo ainda mais chapalhadas aí, porque tudo aquilo que você vê, você pode ressignificar. E o Sol está em Aquário, que é o signo de mudanças. Então, essa lua nova, essa lua cheia, na verdade, não está para brincadeira, né? A lua em Leão, clareando todos os fatos, expondo tudo isso, o Sol em Aquário, gerando as mudanças necessárias em cima de tudo isso que está sendo exposto. Então, nós precisamos ter uma certa flexibilidade para aceitar as mudanças na vida. Se você toma uma posição muito rígida diante da necessidade de mudança, essa necessidade de mudança tanto pode ser no sentido, nas situações da sua vida, como também pode ser uma mudança de mentalidade, tá? Às vezes é mais difícil a gente mudar uma crença do que mudar alguma coisa do lado de fora, porque a crença nos embasa, né? Mas enfim, essas mudanças podem acontecer em qualquer setor e de qualquer maneira. Mas se você mantém uma postura muito rígida, pode dificultar e muito isso. Aí você vai sentir o peso dessa oposição. Mas se você se coloca no fluxo da mudança, isso é muito positivo. Se você teve uma boa semeadura, né? Se você plantou boas sementes, você pode ter nesse apogeu lunar maior destaque, maior reconhecimento, uma maior valorização dos seus esforços, porque Leão é sobre isso, né? Te coloca no palco com todas as luzes ali em cima de você, trazendo um reconhecimento maior. Agora, se você não teve uma boa semeadura, essa exposição pode ficar muito clara. Se você semeou sementes podres, ruins, negativas, o que vai ser exposto é exatamente isso. Então, é muito importante nós olharmos não apenas para a nossa vida, mas também para o cenário social, porque todo mundo que semeou de forma positiva vai ser exaltado. Todo mundo que semeou de forma negativa vai ser exposto. Então, a gente tem que ter maturidade de olhar para tudo que vai sendo exposto no cenário social, por exemplo, e enxergar isso com maturidade. Lembra que eu falei que nós precisamos ter flexibilidade para mudar de opinião diante das verdades que vão sendo expostas? Isso é válido para a sua vida individual como para a coletiva também. Então, ao invés de você se desesperar com as verdades que estão vindo à tona e ficar: "Meu Deus, o que que eu faço agora?", né, "O mundo está acabando, o que que vai acontecer?", calma, calma o seu coração, porque para que a gente consiga fazer as mudanças necessárias em todos os sentidos, primeiro a gente precisa tomar consciência de tudo. Então, ao assistir o noticiário, ao conversar com amigos, dentro da sua vida íntima também, não se assuste com as verdades que estão vindo à tona. É para te mostrar o que está acontecendo para você redirecionar os seus conceitos, a sua opinião, e aí sim se colocar numa rota que vai ser muito mais evolutiva e muito mais sólida, muito mais estável aí para você e para todo mundo. Essa lua cheia em Leão, ela também pode trazer uma coisa muito interessante, já que Leão é um signo que fala da nossa essência, da nossa personalidade. Você pode enxergar em você pontos que até então você não tinha visto. Tanto talentos que você nem sabia que tinha, como também defeitos, pontos a serem corrigidos, porque essa lua cheia vai iluminar o campo da sua personalidade. Então, vale muito a pena aí para as pessoas que estão na cena do autoconhecimento. Esse é o período de grande atenção e é uma lua cheia que também favorece bastante você descobrir o seu propósito, né? Para que você veio, a sua essência. Quando você se expõe de uma forma genuína, de acordo com o propósito do seu coração, esse destaque fica muito mais interessante, fica muito mais propenso a um reconhecimento público, a um reconhecimento coletivo, já que o Sol está em Aquário.
Então vale a pena sim você se expor mais, mas cuidado para não ir para a sombra de leão, que é uma coisa muito egoica, né. Então se expor pelo prazer de se expor, o ponto não é esse. Aqui é uma exposição dos seus talentos, mas em prol do bem comum, porque o sol está em aquário. Então não é de forma egoísta, mas pensando no valor, no talento que você traz, como que isso pode agregar para o seu coletivo, para a sua sociedade também. E muito cuidado, porque se isso vai com viés negativo, esse aquário, que é uma mudança radical ali, pode cortar também o seu crescimento. Então, vamos trabalhar aí de uma forma muito genuína, com muito amor, entregando o nosso talento para o coletivo, de uma forma amorosa, com o objetivo de realmente melhorar o nosso meio. Bom, antes da gente continuar, se você está curtindo esse vídeo, deixa seu coraçãozinho aí para mim, deixa seu joinha, é muito importante para o canal, ajuda o nosso canal a crescer. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você sabe que gosta desse assunto também. E deixa aqui nos comentários o que você está achando desse período. A sua vida também está dando umas chacoalhadas aí, uma reviravolta? Deixa aqui nos comentários para eu entender como é que está sendo esse momento para você, como é que você está vendo tudo isso. Isso ajuda também o YouTube a entender que esse vídeo é pertinente e comece a distribuir aí para muita gente, você ajuda consideravelmente o nosso canal, ok? Bom, mas agora eu quero falar sobre uma expectação que começa a acontecer no dia 3 de fevereiro, vai até o dia 6, então, ou seja, tendo seu ápice aí entre os dias 4 e 5, que é muito forte, que é o Mercúrio em quadratura com Urano. Lembrando que todo aquele stellium que foi formado, que eu falei lá no vídeo da Lua Nova, todos aqueles planetas agora vão começar a passar por essa quadratura com Urano, que está ali no finalzinho de Touro. Todos eles vão passar por essa quadratura. E Urano é um planeta de mudança radical, como eu falei, é o regente de Aquário. E o primeiro que vai passar aí pelas garras de Urano é o Mercúrio. O Mercúrio é um planeta que fala de mente, de opiniões, de conceitos, a maneira como nós empregamos a nossa inteligência, como nós lidamos também com as pessoas no nosso microambiente. Fala dos acordos, dos contratos. E quando o Mercúrio entra nessa quadratura com Urano, que é um planeta de mudança radical, sim, isso te força a uma mudança de conceitos considerável. Tá? Então, coisas que de repente você acordou, ou coisas que você tinha como uma opinião ali, uma cláusula pétrea na sua vida, tudo isso começa a ser fragilizado. E olha que interessante, isso vai acontecer na lua cheia de Leão, onde todas as verdades serão expostas. Então faz muito sentido essa quadratura de Mercúrio com Urano, mudando muitas vezes os seus conceitos, os seus posicionamentos, a sua ideologia, aquilo que você acredita. É muito importante você ter uma certa flexibilidade para mudanças de opinião nesse período, tá? Coisas que de repente você achava que eram péssimas, pode se mostrar muito positivas. Coisas que você achava que eram excelentes, pode se mostrar ali com algumas rusgas. Então, é importante sim ter essa flexibilidade, não ter uma mente rígida, para aceitar essas mudanças de conceito, de opinião, de ideologia face a todas as verdades que você começa a enxergar. Como Mercúrio também fala de microambiente e pessoas próximas, esse Urano ele pode trazer um rompimento com o seu meio ambiente, que pode ser, sei lá, uma mudança de ambiente, tá? E que isso pode se configurar também muito positiva, mas de repente se você tinha um carinho, tinha um vínculo com aquele ambiente antigo e agora você muda radicalmente de ambiente, essa quadratura pode trazer uma certa tensão aí em você, mas está tudo certo, mudanças são necessárias. Como também isso pode representar alguma mudança radical com relação a alguém próximo. Porque Mercúrio também fala das pessoas próximas, parentes próximos, vizinhos. Então, essa mudança pode representar exatamente isso. E como está numa quadratura, pode ser desafiado para você, mas entender que o universo só nos traz mudanças para impulsionar a nossa evolução. Nada acontece para nos prejudicar. O que estraga muitas vezes são os conceitos que a gente forma com relação às coisas que nos acontecem na vida. Mas se você pensa de uma maneira mais mística, de uma maneira mais esotérica, você entende que o universo está aqui ó, te empurrando para frente, rumo à sua evolução, rumo ao seu desenvolvimento. Então, entender que por mais que apareça uma mudança na sua vida da qual você olha e fala, eu não queria,
mas entender que aquilo dali é uma porta que vai abrir uma nova etapa de consciência para você e que vai alavancar e muito o seu desenvolvimento, ok? Esse posicionamento é um posicionamento tensionado, tá? Tanto Urano como Mercúrio são planetas que regem signos de ar, portanto essa comunicação ela pode ficar muito, como é que eu vou dizer, intensa demais e pode ser até um tanto agressiva, né, porque muitas vezes o aquário ali ele cospe as coisas de uma maneira, né, que às vezes até assusta. Então muito cuidado dentro desse período entre os dias 3 e 6 de fevereiro, muito cuidado com a maneira como você vai colocar nas coisas, como você vai verbalizar as coisas, tá, porque muitas vezes o problema não é o que você diz, mas é como a coisa é dita. Então um pouquinho de diplomacia com cautela, né, não precisa levar raiva, não precisa levar essa intensidade, essa sombra negativa aqui do aquário que às vezes radicaliza demais, então calma, negocie as suas coisas com calma, que aí vai dar tudo certo. Mas agora eu quero colocar um foco nesse Urano, porque o Urano ele volta para o seu movimento direto, ele está em Touro, né, retrógrado em Touro, e ele volta para o seu movimento direto justamente no dia 4 de fevereiro. Então, ou seja, no ápice dessa quadratura com Mercúrio. E aí isso é ruim? Não. Porque na verdade é que se Urano estava retrógrado, ele estava revendo uma série de coisas, né? Quando ele encontra o Mercúrio, é uma revisão também com relação aos conceitos obsoletos que precisam mudar, que você precisa mudar isso. Então, quando o Urano volta para o movimento direto, exatamente em cima dessa quadratura, fica muito mais claro do que você precisa mudar num sentido conceitual, num sentido de hábitos, de rotina na sua vida, de posicionamentos ideológicos, tudo isso fica mais claro para você fazer essas mudanças, para você se colocar nessa linha, nessa rota de crescimento. Mercúrio ficou retrógrado aí no signo de Touro, aproximadamente 5 meses. E nesses últimos meses, o que nós observamos? Revisão de questões financeiras e econômicas. Você pode ter revisto muita coisa na sua vida do que você precisa ajustar na sua forma de lidar com o dinheiro, no seu planejamento financeiro, ou então foi uma mudança necessária de rendimentos, na maneira como você recebe os seus rendimentos, na maneira como você investe. A nível social, nós vemos aí vários bancos quebrando, né? Inclusive aquele escândalo do Banco Master, enfim. E agora me parece que tem um outro aí que está vindo à tona também, que está entrando em liquidação. Então, ou seja, Urano retrógrado em Touro, né, gente? Revisão aí dessas questões financeiras que não estavam sendo direcionadas de uma forma lícita, começa a ser tudo exposto. Muitas revisões aconteceram ali, como também Urano fala de tecnologia, tecnologia e informação, e nesses últimos meses nós podemos assistir muita revisão nesses conceitos de IA, a maneira como nós lidamos com essas tecnologias, os investimentos que vão sendo feitos ali. Então, agora, com o Urano voltando no movimento direto, ainda no signo de Touro, é claro que tudo isso que ele reviu durante esses 5 meses vai ser colocado em prática agora, vai ser implementado e de uma forma mais acelerada. Então, nós podemos observar, sim, mudanças financeiras, mudança no campo da economia, como também uma mudança significativa no campo da IA. E, gente, olha, se você acha que o desenvolvimento tecnológico já está muito acelerado, aguarde até Urano entrar no signo de Gêmeos, que vai ser daqui a pouco, né? Você vai se assustar com o desenvolvimento tecnológico que nós vamos observar em um ano. Vai ser uma coisa assustadora, tá? Então, aguarde e confia. Agora, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou ficando por aqui. Deixa aqui nos comentários o que você está achando de tudo isso e nós nos vemos no próximo vídeo de Alquimia Astrológica. Um forte abraço para você e até lá. Namastê.